como nós temos um pastor a quem devemos imitar, o pastor para quem devemos pastorear, nós temos também nas Escrituras qualificações que nos dizem como deve ser um pastor, e o Timothy vai falar um pouco disso aqui também em seu livro A Liderança Pastoral. Quais são as qualificações de um bom pastor, Sasha? Quando a gente fala de qualificações, né, eu não sei com relação a você, Saori, os nossos ouvintes também, né, a nossa cabeça vai logo para 1 Timóteo capítulo 3, né, e é uma passagem muito importante para falar das qualificações, né, mas antes de pensar as qualificações como uma lista, né, de atributos do pastor, pensemos de que as qualificações, elas refletem a natureza da mensagem do pastor. As qualificações do pastor, antes de tudo, elas são de caráter, inclusive lá em 1 Timóteo capítulo 3, né, com exceção de uma característica, apto para ensinar, você tem ali atribuições de caráter, né? Já nos sinalizando de que antes de ser algo que eu meramente performo, é algo que eu também sou. E isso o Timóteo vai fazer um bom equilíbrio no livro todo, né? Você é pastor, você faz coisas de pastor, você faz coisas de pastor, você é pastor. E ele trabalha muito bem isso ao longo de todo o livro, né? De uma forma bem evidente em cada um dos capítulos. Mas as qualificações, né, quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos em grande parte, né, essa questão do caráter do pastor. Né? Então ele fala, obviamente, de compreensão, de competência, e aí ele aborda a questão do caráter, lançando para nós, né, o que é a formação desse pastor, o que qualifica ele como pastor, esse representante do Senhor na proclamação da mensagem do Senhor. Ele não deve ser apenas preciso nas suas palavras, mas ele deve modelar a transformação dessa mensagem. Né? Eu acho que isso é uma representação poderosa no meio da igreja. Isso traz esperança para os jovens pastores que nos escutam, né? Não se preocupe, não fique tão ansioso com o quanto você não sabe hoje. Não é isso que vai impressionar a igreja, não é isso que vai transformar a igreja, mas na frente da igreja, cresça a semelhança de Cristo. Continue proclamando fielmente, é o que Paulo diz para Timóteo, que o teu progresso se torne evidente a todos. E aí o poder da mensagem se evidencia na vida e no caráter do pastor. Então ele é qualificado para ensinar, ele compreende, né? Ele tem competência para isso e ele tem caráter, né? As evidências poderosas de que essa mensagem ela é viva, né? Daí a super relevância das atribuições, qualificações, né? Mexerem também na questão de caráter do pastor. Uhum. E essa conexão que você destaca, que o Timothy destaca, entre você ser aquilo que você faz e fazer aquilo que você é, essa conexão entre as duas coisas, ela é muito relevante porque a Escritura, como você apontou, ela já trata tanto do caráter como das atribuições, mas é importante, inclusive, para a nossa conversa aqui, porque não basta falarmos das qualificações do pastor, mas também das funções. E é isso que o Timothy destaca no livro, e eu queria te perguntar agora. Ok, se as qualificações do pastor são como essas que nós conversamos aqui, e quanto às suas funções, quais são as funções do pastor? Então, pastor, mais uma vez, né, não é algo somente que você é, mas algo que você faz. Há uma razão por trás desse nome, dessa atividade ser atribuída àqueles que hoje nós conhecemos como pastores, né? A gente pode pensar em termos de funções relacionadas a sacerdócio, né, o cuidado, sacerdote, né, o cuidado, o profeta na sua proclamação, e o rei na sua liderança, né? E aí o Timothy, ele expande isso para 4 palavras que daí permeiam grande parte do livro, que é o conhecer, o alimentar, o liderar e o proteger. Então, conhecer, alimentar, liderar e proteger. E aí ele pega essas 4 funções e ele agrupa ela em 2 momentos distintos, manifesto em 2 contextos diferentes, que é o macro pastoreio e o micro pastoreio. E aí ele forma, inclusive, uma tabela, né? Eu coloquei aqui na página 201, né? Para quem tiver com o livro na mão, né? Depois Vou tentar colocar aqui. Vou tentar colocar aqui na tela para o pessoal que está acompanhando no YouTube. Sensacional, né? Então, depois que você vai lendo os capítulos, ele vai explicando cada uma das colunas, no final você tem a tabela toda preenchida, né? O conhecer, alimentar, liderar e proteger, e cada uma delas ela é abordada tanto no macro pastoreio, a figura do ministério público do pastor,
quanto do micropastoreio no seu relacionamento um a um. Ele baseia muito isso na visão Atos 20, né? Atos 20, 20, quando o apóstolo Paulo se despedindo lá dos líderes de Éfeso, né? Em Mileto, ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Depois, no versículo 31, ele fala da admoestação um a um, né? Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério pastoral público, ele tinha um ministério pastoral privado, né? Em menor escala, o macropastoreio e o micropastoreio. E aí o ministério dos pastores público vai orientar o ministério particular. E o ministério particular, o micropastoreio, vai informar o ministério público. E essa é a dinâmica que o pastor, convivendo com as ovelhas, observa no seu ministério e como a palavra de Deus ela é integrada. E a gente poderia, inclusive, abrir para como isso influencia a pregação, não é? Você vai de uma forma objetiva para o texto, mas você não prega para pessoas de 3 séculos atrás ou de 2 milênios atrás, né? Você prega para o pessoal de hoje. Como você vai traduzir isso se você não estiver informado de quem eles são através, por exemplo, do micropastoreio? Então, o micropastoreio informa o macropastoreio está dando o rumo do micropastoreio, né? Então, ele apresenta isso, e essa para mim foi uma das coisas mais marcantes no livro, que foi aquilo que a gente conversou no começo, né? Que eu tirei muita coisa para as conversas das reuniões pastorais e etc, né? Com certeza, realmente, essa percepção de que pastorear inclui essas duas esferas, essas duas perspectivas do macro e do micro, é relevante porque nós vemos nos ministérios tanto atuais quanto inclusive de outras épocas a tendência é enfocarmos muito em um só dos lados, né? Ou somente no macro, somente a pregação é tudo que importa, e deixarmos aquela questão do cuidado mais individual, que inclusive vai nos ajudar a nortear melhor as aplicações numa pregação, nesse ministério macro, como também aquelas pessoas que vão muito para o micro e ficam focadas demais em visitação, mas talvez não estejam usando, inclusive, as percepções que têm conseguido através disso para trazer pregações com mais profundidade e mais alimento para a igreja como um todo, né? E só essa percepção aqui já é muito rica para nos ajudar no nosso ministério pastoral.